Vamos produzir. Então, boa noite. Vamos fazer a nossa oração, então, para a gente iniciar os trabalhos. Vamos fechar os olhos, respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos, aproveitar essa energia que a casa nos oferece. Vamos inspirar com bastante tranquilidade, bastante espaço. Vamos pedir então para que a espiritualidade da casa nos acolha nesse lugar e nos permita trabalhar o livro dos Espíritos. Que os mentores, guias estejam presentes, nos auxiliando no entendimento, para que possamos adquirir o máximo possível das informações que a doutrina espírita nos passa. Pedimos também permissão aos dirigentes da casa, que nos também auxiliam nos trabalhos da noite, e todos aqueles espíritos que produzem e ajudam na evolução humana na Terra. Em nome de Jesus, nós abrimos os estudos, palestra e os passes da noite de hoje. Que assim seja. Tudo bem, gente. Antes de iniciar, eu queria, principalmente o pessoal da internet que assiste nossos estudos no YouTube, que ao fazer os estudos, dê um like lá, né? Dê um ok, porque isso nos ajuda, né? Quanto mais a gente der o like lá, mais o YouTube entende que é um conteúdo importante, então as pessoas vão cada vez acessando mais, vai aparecendo, né, para as pessoas esse tipo de conteúdo. Então isso ajuda bastante. Nós estávamos trabalhando semana passada, e estamos ainda, o item 4, né, do livro segundo do mundo, que é o Mundo dos Espíritos, o Mundo Espírita. Trabalhando pluralidade das existências. Deixa eu só colocar um negócio. Então, nós trabalhamos semana passada a reencarnação propriamente dita, e hoje a gente vai trabalhar a justiça da reencarnação. Justiça da reencarnação, estudo 61. Né? Muito bem. Nesse item, nessas questões dos itens 2, o Kardec começa com a pergunta 171. E ele começa com uma pergunta interessante, porque ele usa uma palavra aqui, dogma, né? Ele pergunta assim: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Dogma é uma coisa interessante, porque dogma é uma palavra que a gente conhece que vem da religião católica, né? A religião católica tem muitos dogmas. O que significa um dogma? Dogma é um ponto fundamental de uma doutrina, né? Ela é, digamos assim, algo que é indiscutível. Vou dar um exemplo. Um dos dogmas da religião católica, por exemplo, é a virgindade de Maria. Então, assim, ele é algo que não tem uma explicação, não se consegue explicar direito. Você precisa apenas assumir que isso é uma verdade. Isso é um dogma, né? Então, o Kardec está usando o dogma aqui no sentido de ele não conhece a reencarnação, não sabe o processo que é. Então, no momento, ele está dizendo para os espíritos assim: no que se funda esse dogma, essa verdade que a doutrina espírita existe, que eu não conheço, que nós não entendemos ainda. Hoje, através dos livros do André Luiz, né, com Chico Xavier, a gente já conhece mais ou menos como funciona o processo. É lógico que nós estamos longe mesmo ainda de entender completo como é que funciona a reencarnação, né? Mas a gente já tem uma ideia melhor. O Kardec, na época dele, ele não tinha essa ideia. Então ele caracteriza a reencarnação como um dogma, ou seja, como uma verdade absoluta da doutrina espírita, que é a base fundamental. Sem você entender ou acreditar nisso, você não entende a doutrina espírita. Por isso que ele chama de dogma. Ok? Então ele pergunta:
sobre o que se funda o dogma da reencarnação, ou seja, sobre o que se apoia, né? Qual é a prova que existe a reencarnação? E os espíritos vão responder para eles uma resposta muito interessante, que é bastante, digamos assim, ampla, né? Eles dizem assim: sobre a justiça de Deus e a revelação. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que a reencarnação ela faz parte da justiça de Deus. A reencarnação, ela tem o apoio no livre-arbítrio, porque assim, se Deus permite que nós tomamos as nossas decisões, e isso é uma coisa inevitável, a gente ainda vai errar. Se nós temos o nosso livre-arbítrio e nós vamos usá-lo, a gente vai errar, porque nós somos espíritos ainda em evolução. Então, se Deus permite que nós usamos o livre-arbítrio, é lógico que a justiça dele não pode ser uma justiça arbitrária. Ele não pode querer cobrar de nós, por exemplo, após a morte, um castigo eterno pelos erros que nós cometemos pelo nosso livre-arbítrio. Então, a reencarnação está ligada à justiça de Deus, que está ligada ao nosso livre-arbítrio, é óbvio, né? Então, é sobre isso que eles estão falando. E eles continuam. Pois não cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, é isso aí. Que pai que seria esse? Bom, boa noite. Que por um filho errar uma vez, castiga eternamente. Então, um bom pai deixa sempre uma oportunidade de a gente reparar esses nossos erros. Aí entra a reencarnação. É nisso que se apoia a reencarnação, né? A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Olha que interessante aí. Eles estão respondendo para ele sobre uma ideia que a religião católica traz, porque nessa época a religião católica era muito forte. E o que diz a religião católica sobre erros, pecados? Eles criaram um ser chamado demônio, né? E eles entendem que um dos maiores prazeres do diabo, do capeta, é fazer com que a gente peque. Então, a ideia é que, geralmente, esse ser nos influencia para o mal, ok? Se esse ser existe e nos influencia para o mal, isso diz que nós não temos toda a responsabilidade sobre os nossos erros. Está entendendo? Se a gente faz uma coisa errada, mas um amigo ou alguém diz assim, não, você está fazendo assim, é assim que você tem que fazer. Nós dividimos a responsabilidade. Então ele está dizendo assim, né? A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aquele que o melhoramento não dependeu só dele. Então já é uma contrapartida, está entendendo? Então é sobre isso que ele está dizendo. E ele diz assim, todos os homens não são filhos de Deus? Os que erram e os que acertam também não são filhos de Deus? Todos os homens são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, aquela coisa do castigo, de cobrar de todo mundo, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Porque assim, tem aquela história ali, né? Mas Deus, ele está implorando perdão pelo que ele fez. Imagine um filho implorar para o pai perdão por um erro que ele fez. A gente que é pai, que é mãe aí, né? A gente não perdoa o filho? Né? Aí Deus diz assim, não quero nem saber, vai ficar queimando para sempre. Será que é assim? E cadê aquela história de que Deus é todo misericórdia? Se nós que somos imperfeitos perdoamos, como é que a gente vai admitir um Deus que castiga pelo um erro só de uma vida? Então é sobre isso que a encarnação acaba sendo a justiça de Deus. Ele está falando. E aí ele vai fazer um comentário bem interessante. Ele começa a comentar sobre essa situação. Ele diz assim, todos os espíritos também tendem à perfeição. A gente está tendendo à perfeição. Não somos perfeitos. Há uma tendência, né? E Deus lhes proporciona esses meios de consegui-los, com as provas de uma vida corpórea.
mas na justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Isso sim é justiça. Você errou, beleza, te dou mais uma oportunidade. Errou de novo? Mais uma oportunidade. Até que a gente aprenda. Isso é justiça, né? E continua. Opa, pode chegar. E continua. Não estaria de acordo com a equidade. O que é equidade? Parâmetros, isonomia, né? Igualdade, tá? Nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independente da sua vontade. Às vezes não era a vontade dele, né? No próprio meio em que foram colocados. Olha que interessante isso. Ele traz uma ideia assim, que é uma ideia muito lógica. Fica imaginando, por exemplo, né, uma pessoa que nasça numa família estruturada, com valores, uma família em que estão esperando ele com bastante amor, com uma energia amorosa, a família, né, os avós, os tios, todo mundo espera a criança, ela nasce bonita, perfeita, né, com uma condição econômica boa. Então uma criança dessa, ela nasce com privilégios. E em contrapartida, Deus faz nascer, por exemplo, num ambiente promíscuo, pode ser, né, com uma situação miserável de subsistência, passando fome, sem nenhuma condição de vida natural, em que essas pessoas que crescem ali, às vezes elas precisam lutar pela sua própria sobrevivência. Então, elas se carregam do mal, não porque elas preferiram fazer o mal, mas porque é uma forma de vida que elas aprenderam. Elas não tiveram os mesmos valores, as mesmas condições dessa outra criança. E é isso que o Kardec está falando. Agora, se Deus faz isso, por que ele vai castigar igual? Então, teria que ter também um certo quesito para você entender. Peraí, esse aqui não teve as mesmas oportunidades que esse. Então, esse aqui eu vou ter que ter uma certa misericórdia diferente. Mas não, pela doutrina que nós conhecemos e que está falando aqui, castiga eternamente pelo mal que ele fez e não interessa de onde ele teve, que condições ele teve. Vocês estão entendendo? Então, é nisso que o Kardec fala, isso é injustiça, não é justiça de Deus, é uma injustiça, não é verdade? E continua, se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, né? Porque teria que ter uma balança para aquele e para o outro. Na verdade, o outro teria que ser cobrado mais, porque ele teve mais oportunidades de fazer o bem, porque teve uma estrutura de valores diferente. Então, desse que recebeu mais, teria que ser cobrado mais. Mas isso não existe segundo a doutrina que a gente conhece dos castigos eternos. É igual, não interessa. Fez o mal, vai para o inferno. Ok? E continua. Não teria então tratado Deus essas pessoas com imparcialidade? Deus estaria sendo imparcial, não seria ser parcial. Tratamentos diferentes para pessoas diferentes. Ok? É sobre isso que o Kardec está apoiando a justiça da reencarnação. Então, se isso acontece, é porque Deus preparou algo diferente. Não só castigo para aqueles que fazem o mal. E continua. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, né, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. Com respeito aos homens de condição moral inferior, aquele que infelizmente não teve as mesmas condições, né? A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas, novas oportunidades. A razão assim nos diz:
E é o que os espíritos nos ensinam. É exatamente isso, né? Tem uma história que o Humberto de Campos conta num dos livros dele, Psicografia do Chico Xavier, né? Chamado O Cabeça Grande. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Que ilustra bem essa situação aí. Diz o Humberto de Campos que tinha um advogado, numa época, né? Ele até diz o nome, como é que é o nome? Abelardo. O nome do advogado é Abelardo. Claro que o nome é fictício, né? Mas diz que a história é uma história real, tá? E ele era um advogado muito inteligente, muito eloquente. Ele nunca perdia uma causa. E é por essa sua capacidade intelectual, ele começou a ser apelidado de cabeça grande, inteligente. Esse homem, ele sempre tinha numerosos clientes. Só que os clientes deles eram pessoas, digamos assim, não tão dignas. Políticos inescrupulosos, negociantes mau caráter, criminosos até da vida econômica, alguns criminosos reais que tinham as costas quentes. Era esse tipo de pessoa que ele defendia. Homens poderosos do mal, vamos dizer assim. E ele sempre exaltava isso, né, que ele tirava qualquer um da cadeia, se precisasse. E a mãe dele sempre cobrava muito isso dele, diz Humberto de Campos. Era uma velhinha, senhora, cristã, e ela sempre dizia: meu filho, não fique soberbamente interessado demais no dinheiro. Pense primeiro no seu dever cristão. E ele dizia: mãe, os tempos são outros, o que importa é vitória, é isso que importa. Isso o Humberto de Campos vai contando, né? E ele diz: e tem mais uma, mãe, o sistema todo é corrupto. Por que eu tenho que ser honesto com o sistema? É aquela velha história, né? Que a gente sabe muito bem, aquele jargão que a gente usa, né? Se todo mundo está fazendo assim, por que eu tenho que fazer diferente? Estou dentro de um sistema corrupto, então vamos utilizar a corrupção do sistema. E assim ele prosseguia a vida dele. Ganhou muito dinheiro. Viveu uma vida tranquila, carregada de luxúria, prazeres e assim por diante. Mas a morte chegou. Chega para todo mundo. Né? E ele então passa para um novo plano. Esse caminho gerou a ele muito pranto, muito choro. Arremetido às zonas inferiores umbralinas, o que doía nele era a consciência, a dor da consciência. E eu sempre digo aqui, a dor da consciência é a maior dor que a gente pode sentir. Porque toda dor física, ela passa, qualquer uma, né? Qualquer dor física, porque esse corpo aqui ele tem prazo de validade, então vai embora. Mas a consciência do que a gente fez de errado continua com a gente. E esse homem sofria desse remorso, e sofria angustiadamente. Mas a sua mãe, que era uma pessoa boa e tal, tinha méritos, havia desencarnado já um bom tempo antes, já o esperava, e foi aos poucos trabalhando. Ele ficou décadas no umbral. Até que eles conseguiram, através de alguns espíritos de luz, resgatar ele. E eles então preparam para ele uma nova reencarnação. E ele reencarna numa família muito carente, muito pobre, com um probleminha físico. Ele nasce com hidrocefalia. Então ele tem uma cabeça enorme, totalmente disforme com o corpo. Vive numa cadeira de rodas. E por incrível que pareça, todas as pessoas que conviviam com ele o chamavam de cabeça grande. Oportunidade de experimentar o sofrimento através da dor, através da consciência, porque é o que vai realmente contribuir para que ele
pare ou receba novamente a ideia de que a vida dá oportunidades dele ressarcir aquilo que ele fez. Então, para a dor da consciência. Essa é a ideia. Isso está eu não me lembro o livro, mas enfim. A ideia é que, mesmo que a gente caminhe por um lado errado, Deus dá a oportunidade depois da gente resgatar, pela expiação. Porque a dor da consciência é o seguinte: quando a gente se sente mal pelaquilo que a gente faz a alguma pessoa, você não tem vontade de sofrer? Os antigos passavam por situações para que você pudesse punir o corpo físico para que o espírito pudesse se renovar. Então eles se chicoteavam, às vezes passavam um tempo sem comer, se isolavam do mundo, porque eles entendiam que essa era a forma deles ressarcir aquilo de mal que eles fizeram. Quando a gente, por exemplo, faz alguém sofrer e depois a gente sofre, parece que alivia o coração da gente. Não é explicativo, mas é assim que funciona. Então há digamos assim, uma redução nessa dor da consciência do mal que você fez. Isso é justiça de Deus. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Então a reencarnação, ela explica as causas e anomalias e aparentes injustiças que a vida apresenta. Então a gente vê uma situação dessa, uma pessoa hoje que nascesse com hidrocefalia, que aparece, a gente diz, nossa, mas Deus não é justo com algumas pessoas. Se eles estão assim, é porque houve uma causa justa para eles estarem naquele momento assim. E isso serve para a vida da gente toda, né? A reencarnação, só a reencarnação pode explicar de onde viemos, porque é o trajeto, para onde iremos, evoluindo, e por que nós estamos na Terra. Principalmente nós que estamos nesse planeta de provas e expiação, o que acontece com a gente? A gente tem provas e tem expiação. À medida que o planeta vai evoluindo, vai parando a expiação, parando o sofrimento e a dor planetária. Se você olhar, por exemplo, hoje, a situação do nosso planeta, e olhar 200 ou 300 anos para trás, hoje a nossa situação é bem mais cômoda. Quem vivia 300 anos atrás, por exemplo, só dentro de um sistema de saúde, quantas pessoas morriam por uma gripe? Quanta dor passava alguém que tivesse, por exemplo, um acidente, não tinha recurso nenhum, ia sofrer, ia passar uma dor imensa e ia falecer. Então aos poucos, o nosso planeta está se tornando um planeta agradável de se viver, porque as pessoas e os espíritos vão evoluindo. Isso vai acontecendo aos poucos. E, à medida que a nossa transição vai passando, não terá mais expiação aqui nesse planeta. Então ninguém vai nascer, por exemplo, em condições miseráveis, nenhuma criança vai nascer com um linfoma, por exemplo, cancerígeno, não vai ter mais esse tipo de coisa. Então todos vão ter a mesma oportunidade de crescer. Essa é a ideia. É isso que é um planeta feliz. Muito bem. Isso chama-se justiça divina. Nada acontece de forma desproporcional no universo. Não existe. A gente acha assim, não, a gente olha uma situação, nossa, mas por que privilégios para uns e tanta desgraça para outros? Existe uma causa, tem que existir. Isso faz parte da proporcionalidade e da justiça divina. Porque nós já falamos sobre isso já no começo do que nós estudamos, lá na pergunta 13. Se a gente identifica um Deus, o Kardec pergunta aos espíritos, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de Deus? E os espíritos dizem, a razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo. Supremo significa máximo, limite, Pois, se Deus tivesse uma de menos, ou que não fosse um grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas,
Deus não deve estar sujeito às vicissitudes, não pode ter nenhuma imperfeição que a imaginação é capaz de conceber. Então Deus não pode ser, por exemplo, um Deus que castiga, porque isso não cabe dentro. Isso é um atributo humano e não de Deus. Deus não pode ter ódio. Então ele não vai castigar uma criança, vai nascer lá com hidrocefalia, só porque ele odeia aquela criança. Não existe isso. Deus é soberanamente bom e justo, né? Então, gente, a justiça divina tem essa questão. Ela é perfeita. Pois desde que se admita a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça e todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. Querer dar alguns dons para esse, fazer com que a Ellen seja mais inteligente que eu, fazer com que o Didílio seja mais bonito que eu. Não pode. Tem que existir um parâmetro. Certo? Ele tem que ter uma isonomia, como dizia eles, com todas as pessoas. Porque senão não seria justo. Ok? Isso nos leva a um estudo que o Kardec faz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala, por exemplo, da justiça das aflições e das causas anteriores às aflições. Que eu quero que vocês me permitam ler rapidinho isso aí, que completa exatamente toda aquela resposta. Eles dizem assim: há males nesta vida de que o homem é a própria causa. Então tem coisas aqui que a gente faz que a gente mesmo tem a responsabilidade. E isso a gente já recebe expiação no mesmo ato, nessa mesma vida, né? Há também outros, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de um ente querido. Dos que sustentam uma família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar. Um joelho no futebol, né? Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência. Por mais prudente que a pessoa é, de repente começa a perder tudo, né? Os flagelos naturais, que a gente tem visto bastante, aquelas que tiram os infelizes a possibilidade de ganhar uma vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade e tudo mais, quer dizer que não é responsabilidade nossa, isso acontece sem a gente querer, né? Quer dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento. Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pode justificar, e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, e não puderam seguir nem bem o bem ou o mal? E continua: entretanto, em virtude de um axioma de que todo efeito tem uma causa, então tudo que a gente sofre aqui é um efeito de uma causa anterior. Isso é lei até da física. Toda ação tem uma reação na mesma força e intensidade, né? Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa também tem que ser justa. Ora, desde que não se encontre a causa nessa vida atual, é que pertence a uma existência anterior. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, Deus não pode punir nós pelo bem que a gente faz, e nem pelo mal que nós não fizemos, né? Somos punidos então, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que fizemos em outra. Olha que constatação. E termina falando assim:
O homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido, na existência presente. Então, às vezes, o que nós fazemos aqui nessa vida, nós não somos punidos nessa vida presente. Não totalmente. É o que ele está dizendo. Mas jamais escapa das consequências das suas faltas. Jamais. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expia hoje, expiará amanhã. Pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. Ele mesmo constituiu a sentença. Nós mesmos constituímos a nossa sentença futura. A desgraça que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, olha que maravilha, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Admitir o erro é o primeiro passo da restituição. Né? E para terminar, alguém tem alguma pergunta sobre isso? É bem simples, isso está bem explicado, né? É legal porque o Evangelho, nesse capítulo 5, o Kardec vai trabalhar muito bem essa questão da justiça das encarnações, né? Eu vou contar uma história que também é do Humberto de Campos, para nós fechar isso aqui. Claro, a primeira eu me lembrei, mas essa aqui eu preparei para falar para vocês, para a gente terminar e para fechar isso aí, para entender bem. Conta Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, que Pedro, apóstolo, estava caminhando pela praia de Cafarnaum, triste, cabeça baixa, desapontado. Já havia anos que o mestre havia sofrido o martírio da cruz e eles estavam passando por dificuldades. E ele caminhava pela praia no final da tarde e de longe ele viu uma pequena luz. Aos poucos essa luz foi se aproximando e ele viu que era uma pessoa. E ele reconheceu que era Jesus. E rapidamente correu para os braços de Jesus. E Jesus o abraçou fraternalmente e disse: Pedro, por que estás triste? Por que desapontado? Eu não lhe ensinei a ser feliz fazendo bem? Aí o Pedro diz para Jesus assim: ah, mestre, mas o senhor não sabe o que a gente tem passado. Sem você as coisas complicaram. Lembra de Ibrahim? Ibrahim era parceiro, hoje fala de mim pelas costas. Uma traição. Aí Jesus diz para ele assim: calma-te, Pedro. Ibrahim viverá. Olha que interessante. Ele diz: Ibrahim viverá. E o Pedro diz: mas mestre, e Caleb? Caleb, que retira o que a gente consegue de contribuições para os necessitados, que é tão pouco, e ele retira para uso próprio, desvia dos recursos do movimento. O que dizer assim? Dá ou não dá desgosto? E Jesus disse: calma-se, Pedro. Caleb viverá. E o Pedro continuou reclamando. Acho que o Pedro, uma das coisas que ele mais fez foi reclamar na época de Jesus. Ele continuava reclamando, né? Ele disse: mas e Maia? Lembra de Maia? Que tiramos era uma moribunda, estava morrendo. Trouxemos para dentro, curamos, alimentamos, oferecemos um ofício. E hoje ela rouba na comunidade. E todos vêm cobrar de mim que eu trouxe uma ladra para dentro dessa comunidade. O que eu faço, mestre? E Jesus dizia assim: calma, Maia viverá. E aí ele termina dando uma explicação interessantíssima, que realmente completa essa ideia da reencarnação. Ele diz assim: repito-te, Pedro, outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido.
Fica tranquilo, fica tranquilo. Eles viverão, né? A quem pratica o mal, chega o horror do remorso, a dor da consciência. Dor da consciência. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, reencarnarão. E basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavraram contra eles mesmos. Nós mesmos somos produtores do mal que recebemos. Essa é a lei. A lei de causa e efeito, a lei de retorno, a lei que todos nós passamos e que é a justiça, porque se você desequilibra algo, a tendência é você ter a oportunidade de equilibrar. Se você prejudica alguém, a ideia é que você tenha a oportunidade de ajudar. Se você, nesse momento, está ainda produzindo mal, fica tranquilo. Deus vai te dar a oportunidade de se você retribuir o bem. Ok? Perguntas, gente? Perguntas aí? Não? Só eu falei, né? Tá bom. Eu acho que tem... Quem é que vai tomar passe? Você vai tomar passe? Não? Alguém vai tomar passe anterior? Você vai tomar? Vai ficar aí também para a palestra? Então, beleza. Então, vamos fazer a nossa oração. O Gabriel ainda não chegou. E vamos fechar o estudo de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos. E vamos agradecer a esses poucos minutos que a gente passa aqui nessa casa, que nos dá a oportunidade de repensar tudo aquilo que a gente tem praticado, de repensar tudo que a gente tem passado e que nada está fora da justiça divina. Que a gente possa ter forças, a gente possa ter energia, contar com a presença dos amigos dos espirituais para enfrentar e vencer tudo isso. Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, alimentado, vestido, com a nossa intelectualidade possível para entender os ensinamentos que estamos tendo hoje, com os nossos amigos espirituais nos abonando, nos influenciando para vir aqui e receber então essa dádiva. Agradecemos a espiritualidade da casa, a todos aqueles que nos ajudam no estudo de hoje e que possamos permanecer com essa energia boa, com essa positividade e com a nossa consciência tranquila. Que assim seja. Muito bem, gente.